Amém. Como bem lembramos e como fomos lembrados o dia todo, hoje é o Dia das Mães, um dia que separamos para honrar as nossas mães, em gratidão a tudo que elas fizeram, por tudo que elas estão fazendo. Um dia saudoso para todos nós. Nós sabemos que todos os dias são é o Dia da Mãe. Todo dia nós temos que honrar os nossos pais, como a palavra nos ensina. E eu fui buscar entender o porquê comemorado o Dia da Mãe, o Dia das Mães. E buscando um pouco na história antiga, lá os gregos antigos, já em suas mitologias, era um dia que eles se separavam para adorar a mãe dos deuses, que seria a deusa Réia. E também, de longa data, já era uma data comemorativa para com as mães. E ela essa data descambou para um dia mais comercial nos Estados Unidos. Como muitas coisas que vêm até nós, vêm de lá. Uma senhora chamada Anne Maria Reeves Jervis, ela separou um dia para cuidar das crianças. A ideia dela era contra a morte infantil. Olha só que interessante, era uma mãe que separou um dia, ou tentou separar um dia, para cuidar da vida de crianças, ou seja, ela não estava preocupada com ela, mas estava preocupada com a vida das crianças que precocemente morriam, dadas as condições sanitárias e dos tempos antigos também. Aí então essa mulher morreu, e a sua filha, chamada Ana, ela lutou para que esse dia fosse lembrado, o Dia da Mulher que lutava pela vida das crianças. E então ela conseguiu, no dia 8 de maio de 1914, uma resolução que tornava esse dia específico, o Dia das Mães, e no decorrer da história chegou até a forma como comemoramos hoje. Mas quando ela percebeu o cunho comercial, ela então se arrependeu de ter lutado por isso. E então lutou veementemente contra essa data, mas não conseguiu mais, já tinha perdido. Como diriam os antigos, já tinha ido o boi com a corda. Perceba que algo que era para ser nobre se tornou algo comercial. Com o tempo, foi perdendo a essência, ou foi deixando de ser entendido para que aquilo servia, qual era o propósito daquilo. Perceba que a nossa sociedade tem esse costume, ou esse mau costume, de perder-se naquilo que é criado. E a palavra do Senhor sempre nos chama para o trilho. A palavra do Senhor sempre nos chama a atenção para a provisão do Criador, do nosso Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Nós leremos uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada por muitos pastores. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre alguns pontos desse texto, que a palavra se aplica a nós hoje, como nós podemos entender essa provisão do Senhor, como nós podemos entender a aliança que Deus faz para conosco, as promessas que Deus faz. Deus de alianças, ou Deus de aliança, Deus de promessas. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua orientação, Senhor, para aprendermos a Tua santa palavra. Ó Deus, clamamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, ó Senhor, quebranta os nossos corações, abra o nosso entendimento para aprendermos um pouco mais da Sua palavra, para pôr em prática, ó Deus, que isso faça sentido em nossos corações, para que sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Como eu disse, o Dia das Mães foi criado por um propósito, acabou se perdendo.
Nós temos aqui o relato histórico, bíblico, palavra do Senhor, de uma família que provou de uma bênção extraordinária para com Deus. Deus apareceu a Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, pega tudo que você tem, chama alguns dos teus criados e um ou outro do seu parente e saia da onde você está, saia da sua zona de conforto, saia da sua terra, saia da onde você tem todas as coisas arrumadas do jeito que você sempre quis, porque agora eu vou levar você para um novo lugar, eu vou fazer de você uma grande nação, o meu povo, a sua descendência será maior que os grãos de areia, que as estrelas do céu. Deus prometeu para ele que a partir de Abraão, Deus faria um novo povo e os levaria para a terra prometida. E também prometeu a descendência, certo? E era já um homem de idade. E então, um dia, o Senhor visita Abraão e lhe é comunicado que ele, mesmo sendo velho, mesmo ele já estando, por assim dizer, cansado, mesmo Sara já não tendo a sua fertilidade como era talvez outrora, ou como nunca foi, porque ela não chegou a ser mãe, mas que ainda assim dispunha das suas regras talvez, e aquilo tudo já estava cessado, e então vem a dúvida. E então eles tentaram ajudar a Deus, tentaram dar um jeitinho, mas uma coisa que nós precisamos prestar atenção e somos convidados a perceber é na promessa de Deus. Deus tinha prometido a Abraão um filho com Sara, sua esposa. Não tinha prometido, falou: sai da sua terra, pega aí, escolhe uma serva bem jovial, em plena fertilidade, que a partir dessa mulher eu vou fazer. Deus faz uma promessa para Abraão. Mas, com o tempo, como é o de costume do humano, vai se cansando, vai se perdendo. E aquilo que era nobre, aquilo que era especial, a maternidade que Deus havia prometido, o extraordinário que Deus, no tempo certo, haveria de fazer, foi então duvidado. Foi então, talvez a gente precise ajudar ao Senhor. Eu já estou velha, você já está velho, então vamos dar um jeitinho. E então eles providenciam um filho, mas não era o filho da promessa. No tempo certo, Deus haveria de prover, porque a promessa de Deus não falha. Números capítulo 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos o relato de uma mãe que aqui estava feliz, mas que outrora havia duvidado, havia questionado se Deus haveria de fazer. E então, naquele dia que houve a promessa, que na próxima passada ali haveria um bebê chorando naquele local, ela então ri, ela duvida, e depois quando é confrontada: você riu? Não, eu não ri, eu não fiz isso. Mas no coração estava sendo duvidado da provisão, da promessa do Senhor, daquilo que Deus tinha chamado, e para onde Deus tinha os chamado, e para onde Deus os levaria, e o que aconteceria a partir desta família. Deus é bom, Deus cumpre as suas promessas. E nós temos a tendência de projetar no Senhor aquilo que nós somos. Somos tentados a projetar no Senhor o amor que nós temos para com o próximo. Somos tentados a projetar no Senhor a esperança e a promessa que nós fazemos. E se você perceber, nós somos bem falhos em prometer. Eu não sei os irmãos, mas eu já muitas vezes falei: não, segunda-feira vai ser diferente. Essa camisa não apertou aqui no colarinho, bicicleta a semana inteira. Eu vou ir. Aí segunda-feira, é dia da folga do pastor. Então hoje não deu para andar de bicicleta, dia da folga tem que descansar. Terça-feira, até de vez em quando os pastores sabem que eu venho de bicicleta. Mas já na quarta, na quinta, na sexta, é um pouquinho mais difícil. Quantas promessas nós começamos na segunda-feira e ela não passa da quarta-feira? E muitas vezes nós projetamos essa promessa que nós fazemos a nós mesmos e não cumprimos ao nosso Deus. Mas Deus é fiel para cumprir. Aqui nós temos uma mãe que estava se gloriando no Senhor, porque foi atendida. No tempo exato, o filho da promessa chegou. Não precisaria mais de muitos outros filhos, porque a partir de Isaac, Deus já tinha cumprido a sua promessa para fazer grande multidão. E se você olha para o decorrer da história, até os nossos dias, Deus assim o cumpriu. Abraão e Sara projetaram no Senhor uma coisa, a qual eles não podiam cumprir com eles mesmos. Mas Deus fez o melhor.
Porque Deus só promete uma vez. Quando Deus fala, é uma vez só. O problema que nós temos é saber esperar o tempo da provisão do Senhor. Nós sempre temos o nosso caderninho de oração. Senhor, eu tenho esse pedido, mas antes a gente até agradece. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me atendeu. Eu orei, o Senhor já me atendeu, isso. Mas eu preciso disso aqui também, Senhor, e disso. Por favor, está aqui, só assina aí embaixo porque eu preciso para essa semana. Quantas vezes nós projetamos no Senhor a ansiedade do nosso coração? Tentamos dar um jeitinho, como esse casal tentou. Mas tudo acontece no tempo perfeito e pleno do Senhor. E aqui nós temos uma mãe provando disso. Uma alegria, e o texto diz, quem ver no versículo 6, quem ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, porque no tempo exato, Deus providenciou, no tempo certo, Deus trouxe tudo aquilo que Ele tinha prometido. Nós temos que aprender com os erros para não errarmos igual, aprendermos com os acertos para ter a esperança que quando eu busco o Senhor e quando eu espero no Senhor, todas as coisas que são da vontade dEle, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Mas aquilo que é devaneio, aquilo que é o meu jeitinho para dar certo, talvez eu faça e terei complicações e consequências por conta disso. Mas o bom, o perfeito e o agradável só vem com o Senhor. O tempo determinado do Senhor. Versículo 2, Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Versículo 2, queridos, no tempo determinado. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor, mas será somente no tempo determinado. Não adianta querer acelerar o passo, não adianta querer acelerar o processo. Eu lembro quando eu era criança e eu queria muito uma nega maluca, agora não pode mais, né? Agora é bolo de chocolate. Queria muito um bolo de chocolate. E então, falei, mãe, eu quero um bolo. E não sei porque, alguma coisa não tinha lá. E quando ela comprou, ela foi lá e fez o bolo. Mas na minha ansiedade, eu queria o bolo de uma vez. Eu fui lá e abri o forno. E aquele bolo estava bonitão, altão. Murchou. Porque não era o tempo ainda. A minha ansiedade estragou aquele bolo. Quantas vezes a nossa ansiedade nos atrapalha para perceber o plano perfeito do Senhor em nossas vidas. Quantas vezes nós nos afobamos, quantas vezes ficamos preocupados, mas o Senhor no tempo exato traz tudo e faz tudo aquilo que Ele prometeu. Um dos pais da igreja, Cipriano, falando sobre a esperança pelo futuro, ele diz assim, o encorajamento de sua palavra preditiva instrui, ensina, prepara e fortalece o povo e sua igreja para suportar as adversidades vindouras. A palavra do Senhor nos traz quantas vezes o Senhor mandou o seu povo esperar. Quantas vezes somente no tempo exato as coisas aconteceram. Somente no tempo exato uma mulher considerada estéril foi mãe e se alegrou e teve filho. E como muitas mães nos dias de hoje se alegram com seus filhos, essa mulher pôde provar dessa alegria no Senhor. Esse texto nos chama atenção para a promessa do Senhor. Mas é a promessa do Senhor, não é a nossa. Não é a nossa expectativa, não é o nosso planejamento, mas é o do Senhor. Esperar e confiar, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Um segundo ponto que nós percebemos também nesse texto, no versículo 4, diz assim, Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Mais para frente, quando Deus reúne o povo através do seu servo Moisés, Ele entrega as tábuas da lei e então Ele traz uma ordem também, como já tinha passado a Abraão, a circuncisão, a aliança do povo de Deus, ou de Deus para com o seu povo. Todo aquele menino que fosse circuncidado ao 8º dia seria pertencente ao povo de Deus. Perceba Abraão cumprindo a lei do Senhor. Apesar de ter vacilado, apesar de ter se antecipado quanto à promessa do Senhor, ele continuou temente ao Senhor. Ele continuou fazendo aquilo que Deus ordenava, ele cumpria a lei do Senhor. Ao 8º dia, circuncidou seu filho. Hoje não circuncidamos mais as nossas crianças. Hoje nós temos a nova circuncisão, que através de Jesus Cristo, a nova aliança, agora é o batismo. Então todos os pais
que professam a fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, trazem os seus filhos. A mãe, com certeza, fica alegre, porque agora o seu filho não vai chorar como outrora chorava, né? Eu lembrando os relatos do nosso presbítero Jimmy, contando sobre o seu neto, que tem um pai judeu e que a responsabilidade seria dele, segurar a criança para no 8º dia circuncidar. E a gente achou muito interessante ele contando que ele não teria coragem, ele repassou essa função para o pai, né, do genro dele. Hoje nós temos um processo tão simples, pôr água na cabeça dos filhos, mas que não é trazer aqui à frente para molhar a cabeça de uma criança. É entender a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor, ensinar que a salvação é única, exclusiva em Jesus Cristo, ensinar a criança desde pequeno, não é mostrar para ela, ó, Jesus salva, vai lá, mas é a cada dia ensinar a criança o caminho do Senhor, para que quando eles cresçam, eles possam vir aqui à frente, como pudemos perceber hoje pela manhã. As crianças, ou melhor, os nossos adolescentes, chamar de criança, eles vão ficar bravos comigo. Os nossos adolescentes vieram até a frente e professaram a sua fé diante de toda a igreja, que eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para a história de Isaac, ele vai fazer essa confissão de fé um pouco mais adiante da história, quando ele reconhece que o Deus do pai dele é o Deus dele. Mas precisava de um pai e de uma mãe ali firmes, educando o seu filho, cumprindo a lei no 8º dia, ensinando. Nós somos convidados a cumprir a lei do Senhor. As leis, elas não são severas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, alguns vão falar assim, não, mas o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é a graça. Mas a lei aponta para a graça. E a graça também aponta para a lei. Porque nós, quando olhamos para a lei, vamos perceber quem nós somos. Perceber o quão miseráveis pecadores nós somos. Quantas vezes nós nos comportamos como Abraão, como Isaac, como Jacó, como todos os personagens bíblicos. E a lei do Senhor vai nos mostrar quem nós somos. E então vem a graça, ensinando quem é, quem Deus é. A misericórdia dele, o amor, a ponto de sacrificar o seu filho por cada um de nós, miseráveis pecadores. Perceba que o Senhor nos faz promessas, mas Ele também exige que nós andamos em santidade, exige que nós confessamos Ele como o Senhor das nossas vidas, exige que nós sejamos homens e mulheres, em especial hoje mamães de fé, que irão educar os seus filhos, que irão ensinar o caminho. Nós somos convidados a entender que todo contrato, se assim podemos falar, mas que todo contrato exige algumas partidas e contrapartidas. Nós só temos a contrapartida, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor tomou a nossa frente, quando nós, totalmente decaídos, por conta do nosso pecado, Ele nos restaura por meio da sua graça, Jesus Cristo. Abraão era um homem temente a Deus, que muitas vezes caiu, mas continuou temendo ao Senhor, reconhecendo a sua falha, buscando a reconciliação. Todo tempo é um tempo de reconciliação para com Deus. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos para com o nosso Deus. Mais um dia que nós temos a oportunidade de perceber quem nós somos, perceber quem Deus é, perceber a função da lei, entender a graça do Senhor, entender o amor do Senhor manifesto através da cruz, do Calvário de Jesus Cristo. De lembrarmos que quem salva é só Jesus e que nós só podemos agradecer ao Senhor, reconhecer tamanho amor demonstrado por nós naquele madeiro, para que nós pudéssemos ter a paz com Deus, para que nós pudéssemos provar dessas promessas que Deus faz para com o seu povo, provar dessa aliança que Deus faz através do sangue de Jesus Cristo derramado naquele madeiro. Nós somos agora chamados para a graça do Senhor, por meio deste amor, por meio da revelação da palavra do Senhor. Nós somos convidados a perceber a lei e a graça do Senhor, perceber que os servos do Senhor são chamados para ser diferente. Quando o povo do Senhor estava prestes a entrar na terra prometida, a palavra é: eis que te proponho vida e morte, bênção
e maldição. E ainda assim nos é proposto. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos a paz com Deus. Quando nós estamos longe do Senhor, com certeza nós temos a parte mais difícil dessa palavra, que nós muitas vezes não queríamos ouvir, mas que é a promessa do Senhor. Ontem, quando nós estávamos em conselho reunido com os adolescentes da nossa igreja, quando o pastor leu a constituição da nossa igreja e diz assim: agora vocês são membros dessa igreja, vocês têm os privilégios e os deveres, assim como os pais de vocês têm. E então alguns dão uma regalada no olho assim e falam: como? E agora? Nós que somos filhos do Senhor, chamados pela graça, temos responsabilidades. Temos uma parte que é muito boa, porque quando nós ouvimos que Deus tem promessas para nós, que Deus tem promessas para o seu povo, nós nos alegramos. Mas também temos que lembrar que nós somos povo do Senhor, que nós somos chamados para sermos diferentes. E uma das frases de mãe é: você não é todo mundo, você é diferente, você pertence ao povo de Deus, você foi comprado a preço de sangue naquela cruz do Calvário para ser chamado de povo de Deus. Você foi chamado pela graça para provar das promessas, do amor e da misericórdia do Senhor. E em terceiro lugar nesse texto, nós somos convidados a aproveitar a bênção do Senhor. Nós somos convidados a provar desse cuidado que Deus tem para conosco, que mesmo quando nós somos falhos, quando nós não conseguimos cumprir com a nossa parte, Deus ainda continua nos amando e nos chamando para si e cumprindo com a promessa dele. A partir do versículo 5 diz assim: tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aí uma pergunta que vem para nós nesse texto é: quem aqui teria paciência para esperar 100 anos por uma bênção do Senhor, por uma promessa do Senhor? 100 anos, mas Deus manteve o seu propósito, Deus manteve a sua promessa, porque no tempo exato Ele os abençoaria. E agora então Sara e Abraão estavam aproveitando a bênção do Senhor, estavam provando de um cuidado especial de Deus para com o povo, de Deus especialmente para com aquele casal, que agora estava alegre. Agora naquela casa onde havia murmuração por ser estéril, havia uma mãe alegre, com um bebê no colo, com certeza sem reclamar, não sei se era coeiro, fralda suja, do choro daquela criança, mas somente se alegrando com aquilo, e torcendo para que aqueles que o soubessem desse testemunho também se alegrassem com ela, porque no tempo exato Deus os abençoou. O milagre do Senhor naquele dia foi incrível, porque 100 anos não esperava mais ser pai, em torno de 100 anos também aquela mulher não esperava mais ser mãe, mas Deus os abençoou, e agora eles estavam provando daquela graça. Graça essa que também nós provamos hoje, de uma promessa do Senhor lá no chamado proto-evangelho, quando Deus promete ainda no momento da queda lá no paraíso Jesus Cristo, para salvar, para resgatar o seu povo. E então no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo onde Deus determinou todas as coisas, com o chamado plenitude dos tempos, Jesus Cristo chega. E Ele chega para ensinar e apontar para o Senhor, demonstrar quem Ele é, ensinar o amor, chamar os seus para seus discípulos, providenciar para que tudo aquilo fosse escrito, para que no decorrer da história a sua igreja assim aprendesse com a sua santa palavra. Perceba que hoje nós provamos dessa bênção do Senhor, que é de livremente estarmos aqui esta noite, ouvindo da palavra, cantando cânticos de adoração, orando livremente ao Senhor, com a palavra dEle em nossas mãos, de uma forma plena, que a qualquer momento nós podemos ler. Perceba que Deus tem cuidado de cada um de nós, a cada manhã nós temos provado da misericórdia do Senhor que se renova. Com certeza, se nós conversarmos com os nossos irmãos, cada um aqui vai ter um motivo de gratidão, vai ter um motivo para agradecer ao Senhor daquilo que está provando. Com certeza nós também temos muitas ambições, algumas preocupações em nosso coração daquilo que está demorando para acontecer, e a palavra vem de encontro ao nosso coração e fala assim: quando o Senhor promete, Ele cumpre, no tempo exato,
todas as coisas acontecem. Aproveitem da bênção do Senhor. Aproveitem que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não foi combinado, mas hoje pela manhã nós cantamos um cântico que fala isso. Fala, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Reverendo Levi pela manhã também prega sobre isso, sobre a promessa do Senhor, sobre a esperança que isso nos traz. E nós somos chamados a atenção para prestarmos um pouco mais atenção àquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Ele já cumpriu, da promessa que Ele fez, ainda que Jesus Cristo irá voltar. Como nós vimos na história do Dia das Mães, o propósito já se perdeu. Muitos já estão desanimados, cansados, muitos desacreditados, mas o povo de Deus está alegre, está esperançoso, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. A palavra do Evangelho nos traz essa promessa, nos traz a responsabilidade de sermos cristãos, bons cristãos, homens e mulheres, em especial mamães, abençoadas pelo Senhor, sérios, que cumprem a palavra, que esperam no Senhor, que cumprem com a lei, que espera tudo no Senhor, que entende a graça. A última promessa que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. É isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos. Tem uma frase de João Calvino, diz assim, seja o que for que tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele tiver prometido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Esse texto nos traz o relato de uma família que estava alegre, porque chegou uma criança. Uma mãe que estava glorificando ao Senhor, porque foi atendido o seu pedido, embora não tenham se apressado, tenham tentado dar um jeitinho. Deus ainda manteve a misericórdia e os abençoou conforme a promessa que havia determinado. Que nós possamos olhar para esse texto e sair daqui esperançosos, que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Que nós possamos sair daqui também entendendo que nós temos uma responsabilidade como povo de Deus. Que nós somos chamados para ser diferentes, nós somos chamados para termos comunhão, para estarmos aqui a cada dia que nós temos a oportunidade para como igreja adorarmos ao Senhor. Nós somos chamados a atenção a sermos homens e mulheres diferentes. Nós somos chamados a atenção para sermos bons filhos para as nossas mães, que hoje nós com toda alegria compramos um mimo e entregamos a ela. Nós somos chamados a provar do cuidado e da bênção do Senhor. Bênção essa que se renova a cada manhã, como a misericórdia do Senhor se renova. A cada dia é mais uma oportunidade que nós temos de olharmos para o Senhor e lembrarmos quem Ele é. Olharmos para nós e entender quem nós somos. E o quanto a cada dia nós precisamos mais e mais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós agradecemos a Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor é bom. Agradecemos porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Reconhecemos, ó Deus, que nós muitas vezes não assim agimos. Reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Reconhecemos que nós precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça a cada manhã. Ó Deus, nos ensina a perceber quem nós somos e olhar para entender quem o Senhor é. Um Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Ó Deus, que possamos desfrutar da Tua graça, desfrutar da Tua provisão para com o Teu povo, para com a Tua igreja, para com cada um de nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, deixar de lado tudo aquilo que impede, ó Deus, de entendermos que nós somos os Seus filhos. Que nós possamos deixar de lado tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha. E que possamos, ó Deus, nos revestir de novo homem, de nova criatura, ó Deus, de barro novo, ó Deus, amassado, forjado pelo Senhor, limpos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos clamando ao Senhor. Tem misericórdia do Teu povo e que a cada dia mais e mais possamos ser parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Convidamos a todos a ficarmos de pé e cantarmos o cântico Vem, Derrama a Paz.